Fala galera, Diego chegando aqui no MMA na Veia para trazer aí as últimas atualizações relativas à modificação que houve no ranking do UFC, afetou várias divisões, principalmente depois do UFC 314, e a gente vai trazer aqui o que vai impactar na vida de muitos lutadores, essas mudanças, o crescimento de alguns lutadores, próximo desafiante aí já definido praticamente em uma das categorias. Vou trazer tudo aqui no MMA na Veia, então já bora lá, gurizada, se inscreve aí no canal, dá aquela moral, aciona o sininho de notificações, já deixa o like para dar aquela força aqui para o nosso trabalho no MMA na Veia. Bom, começando aqui já, sem mais delongas, vamos compartilhar a tela, vamos falar da divisão peso-pena do UFC e destacar justamente o homem, cara, o cara que fez a total diferença aí no UFC 314, foi um dos grandes destaques do evento. Jean Silva, o Lorde Jean Silva, que nocauteou, ou melhor, finalizou, né? Ele teve oportunidade de nocautear, mas acabou finalizando no segundo round Bryce Mitchell e deu um salto aí, né, cara? O cara tava fora do ranking da divisão peso-pena, conquistou sua quarta vitória consecutiva, enfrentou um cara duro, que é o Bryce Mitchell, e essa vitória colocou Jean Silva no ranking da divisão e ainda mais, além disso, né? Bryce Mitchell, que era o número 11, local que agora está sendo ocupado por Jean Silva, foi retirado do ranking. Então, o Jean Silva tirou literalmente aí o Bryce Mitchell da divisão peso-pena, por hora pelo menos. Jean Silva escanteou ali Bryce Mitchell. Então, essa nova atualização, a gente já vê ali Alexander Volkanovski ostentando o título cinturão da divisão peso-pena do UFC, seguido por Max Holloway, Diego Lopes, Ilia Topuria, Yair Rodrigues, Evloev, Arnold Allen, Brian Ortega, Lerone Murphy, Aljamain Sterling, Josh Emmett e 11º Jean Silva. O que a gente tem de interessante nessa divisão? Porque o Jean Silva já está olhando ali para frente, né, cara? A gente sabe que o Jean Silva, pelo que ele vem apresentando e pelo atleta que ele vem se mostrando ser, pela maneira com que ele vem vencendo as suas lutas, superando os obstáculos, os adversários que são colocados à frente dele, ele vai olhar para frente sempre, cara. Não é aquele lutador que vai ter lutas casadas contra adversários que estão atrás dele no ranking, não. Ele vai sempre estar escalando esse ranking aí, porque o homem vem aí voando baixo dentro da organização, dentro da divisão peso-pena. E a gente hoje vê ele na 11ª colocação, mas é bom colocar duas situações importantes nesse cenário aí. O atual número 1 da divisão, Max Holloway, ele não faz mais parte da divisão peso-pena. Ele subiu para a divisão peso-leve. Então, a próxima luta do Max Holloway será na divisão peso-leve do UFC. Então, ele vai ser retirado ali do ranking em breve. Aí, certamente, ele vai despencar. Eu acho que já deveria ter despencado, né? Mas a gente sabe que o ranking do UFC sempre tem alguns mistérios. Já deveria ter despencado. Não aconteceu. Então, Max Holloway não está no lugar que deveria estar. Ele agora é um atleta da divisão peso-leve. O número 3 da divisão, Ilia Topuria, também, né? O Ilia Topuria já declarou, ele tanto é que abriu mão, vagou o título da divisão peso-pena, justamente porque ele está na divisão peso-leve, está tentando, está pleiteando uma luta contra o campeão da divisão, Islam Makhachev, abriu mão do título, perdeu ali algumas posições, mas também não faz o menor sentido ali ele estar na posição de número 3. Então vamos considerar Max Holloway e Ilia Topuria fora desse ranking. Então o Jean Silva aí ficaria na posição de número 9. Eu vejo aí essa divisão com algumas questões importantes. Por exemplo, o próximo desafiante ao título, o Jean até falou que ele gostaria já de enfrentar o campeão, que ele está pronto. Mas me parece que a tendência é do Morsar Evloev ser o próximo desafiante. Plantou realmente essa vaga, né? Ele cavou essa vaga, então deve ser o próximo desafiante ao título da divisão peso-pena. O Yair Rodrigues conseguiu uma vitória muito importante, talvez aí role Diego Lopes e Yair Rodrigues no UFC Guadalajara, no México, talvez. E o Jean Silva certamente vai enfrentar alguém que está à frente dele no ranking ali. E a gente pode ver nomes como o Aljamain Sterling, a gente pode ver, de repente, o Brian Ortega. Eu acho que vai ser por aí o caminho do brasileiro Jean Silva. Mas destacar esse avanço aí do brasileiro
muito bom ver o Jean Silva aí conseguindo progredir na carreira, avançar no ranking e hoje está entre os 11, eu diria até a 9, né? Porque, como eu falei, Max Holloway e Ilia Topuria não estão ali, né? O ranking do UFC sempre traz algumas surpresas, né? Mas o Jean Silva certamente aí vai subir alguns degraus, mesmo sem lutar nas próximas rodadas do UFC. Bom, seguindo essa caminhada de atualização do ranking, tivemos aí um salto importantíssimo. Estou falando agora da divisão peso palha feminino e temos aí ela, a Virna Jandiroba, né, a brasileira que tirou para nada a Yan Xiaonan. Eu achava que seria uma luta extremamente dura para a brasileira. A Yan Xiaonan foi talvez a atleta que mais deu trabalho para o Irizang, né, atual campeã, nos últimos confrontos, as defesas que a Irizang fez dentro do UFC, foi muito bem a Yan Xiaonan, teve perto ali de conseguir desbancar a campeã, perdeu na decisão do juiz 3 rounds a 2 quando enfrentou a sua compatriota chinesa, mas a Virna Jandiroba foi lá e venceu Yan Xiaonan no UFC 714, e isso faz com que a Virna, né, fez com que ela subisse no ranking, ela passasse a própria Yan Xiaonan, passasse a Tati Soares, que foi a última desafiante, e se colocasse no posto de número 1 da divisão. Sendo assim, não há o que fazer. A Weili Zhang não tem para onde correr. Virna Jandiroba será a próxima desafiante ao título da divisão peso palha do UFC. Muito merecido. É uma atleta que vem fazendo uma trajetória aí impressionante, vem de uma sequência de vitórias muito expressiva. E se nós olharmos aí, cara, pela maneira com que ela venceu a Yan Xiaonan, a Weili Zhang tem um jogo que é mais qualificado, é mais técnico, tem mais experiência, mas também tem um pouco daquele jogo, daquela intensidade da Yan Xiaonan. E a Virna conseguiu cadenciar bem a luta e talvez consiga fazer frente, como fez a Yan Xiaonan, faça também a campeã, o Weili Zhang. É duríssimo páreo para a brasileira, certamente uma luta muito difícil para Virna Jandiroba, mas o fato é que a brasileira vai encarar a chinesa. E aí, meus amigos, eu sou mais Virna Jandiroba, porque ela é uma grande guerreira, e tomara que ela consiga esse cinturão. Será muito bom para o MMA brasileiro ver uma atleta que não tem aquela popularidade, aquela explosão como algumas outras atletas têm. A Virna não tem muitos seguidores, não é muito falada, comentada. Foi ali trabalhando, quietinha, construindo seu legado dentro do UFC, a ponto de chegar à condição de número 1 na divisão peso palha e se tornar a próxima desafiante. Será uma grande sacanagem se ela não for a próxima desafiante ao título da divisão peso palha. É interessante também observar nesse ranking, se nós seguimos aqui, eu falei da Virna número 1, Tati número 2, Yan Xiaonan número 3, aí vem uma sequência de brasileiras, né? Número 4, Jéssica Batistaca. Também na posição de número 4, Amanda Lemos. Número 6, Mackenzie Dare, né, que é naturalizada brasileira. Número 7, Amanda Ribas. Número 8, Yasmin Lucindo. Número 9, Marina Rodrigues. Número 10, Tabata Hit. Depois a gente vai ver ali na posição número 14, a Luana Pinheiro. Quer dizer, Brasil dominando a divisão peso palha feminino, mas o destaque aí vai para a Virna Jandiroba. A grande Virna merece todo o sucesso que vem conquistando dentro da maior organização de MMA do mundo. Destacar agora a divisão peso meio pesado do UFC. Magomed Ankalaev, atual campeão, já sabemos, vai ter revanche, ainda não foi oficializada, mas Magomed Ankalaev vai enfrentar Alex Poatan pelo cinturão da divisão dos meio pesados. Alex Poatan vai ter sua revanche, mais do que merecida, é uma lenda já do esporte, para mim já é um dos maiores nomes da divisão dos meio pesados, um dos maiores nomes do esporte. Alex Poatan já fez história, já conquistou cinturão na divisão peso médio, já conquistou cinturão nos meio pesados, carreira fulminante dentro do MMA, fez esse estrago todo dentro das duas divisões tão concorridas como peso médio e meio pesado, e vai ter sua revanche. E eu vejo aí grande chance do Alex Poatan reconquistar esse cinturão. Então aí nós teremos uma grande batalha
envolvendo Magomed Ankalaev e Alex Poatan Pereira. Mas Dominic Reis conseguiu, no UFC 314, uma importante vitória, venceu Nikita Krylov e volta a aparecer em destaque dentro da divisão dos meio pesados. Ele teve uma luta espetacular há alguns anos contra John Jones, foi apontado, inclusive, como vitorioso daquele duelo contra o John Jones por muitos fãs, muitos especialistas viram vitória do Dominic Reis, mas nas papeletas deu vitória do lendário John Jones e, no fim das contas, o Dominic Reis, a partir dali, começou a ter vários reveses, perdeu várias lutas, 4 lutas seguidas, perdeu até para o Ryan Spann, né, como atleta bem inexpressivo, vamos dizer assim, dentro dos meio pesados, não é um cara a ponto de ter a técnica e qualidade que tem o Dominic Reis, e o Dominic Reis vem se recuperando, né, conquista aí a sua segunda vitória consecutiva, venceu dessa vez o Nikita Krylov, sobe no ranking, chega à posição de número 8, e se a gente olhar bem esse ranking, considerando que o Alex Poatan reconquiste o cinturão da divisão dos meio pesados, ele já terá vencido aí boa parte dos concorrentes aí nesse ranking que a gente pode observar. O Poatan vencendo o Magomed Ankalaev, né, caso confirme, ele já passou pelo número 2 Iri Prochazka, já venceu o número 4 Jamal Hill, já venceu o número 5 Jan Blachowicz, já venceu o número 7 Khalil Rountree, e aí, então, ficariam nomes como Carlos Ulberg, Alexandre Rakic e Dominic Reis em evidência aí nessa divisão. Vai ter outras rodadas, então a gente vai poder analisar melhor esse ranking mais à frente. Ainda tem que rolar essa luta, tem que estar confirmada essa luta, né? Por mais que saibamos que vai ter revanche, né? Só falta aí o anúncio oficial da data em que o duelo vai ocorrer, até porque Magomed Ankalaev disse que já por ele já lutaria no mês de agosto, até antes. O Poatan já disse que luta também, que não tem problema, mas falta definir a data, né? Não sei, o UFC deve estar vendo, de repente, a melhor oportunidade, o melhor momento para fazer esse confronto acontecer. Então, olho aí em Dominic Reis, o cara que deu uma subida expressiva no ranking da divisão. Seguindo aqui o baile, tivemos aí também atualização na divisão peso leve do UFC, né? E aí o cara tá aí, Paddy Pimblett, o cara que venceu o Michael Chandler, que tá tendo aí uma escadinha bem bacana para avançar na divisão, um garoto popular, em inglês, tem milhões de seguidores nas redes sociais, é um cara aí que tem realmente uma joia que está sendo lapidada pelo UFC, e o UFC, de certo modo, vai entregando os adversários certos ali para que ele vá galgando e avançando e crescendo na divisão. Ele entrou no ranking da divisão peso leve vencendo o Bob Green, aí colocam diante dele o cara que talvez fosse o mais adequado, um cara que tinha um cartel aí até antes do duelo contra o Paddy Pimblett de 2 vitórias e 4 derrotas do UFC, agora já são 2 vitórias e 5 derrotas do UFC, Michael Chandler, e Paddy Pimblett vai crescendo e vai avançando e vai subindo nesse ranking. O que temos aí nesse ranking? O que temos de possibilidades na sequência, nas próximas rodadas da divisão peso leve? Eu até estava vendo o sexto round, né, do Renato Rebelo, que é uma referência aí, ele falando sobre o quebra-cabeça que ele estava tentando montar, falando sobre a possibilidade do UFC tentar fazer com que Paddy Pimblett faça, na sua próxima luta, um duelo contra Conor McGregor, né? Vai entrar muito dinheiro aí na renovação contratual com a emissora detentora dos direitos de transmissão do UFC, e boa parte desse dinheiro, ou talvez isso sirva para que o UFC convença Conor McGregor a voltar a lutar, botar uma boa grana no bolso do irlandês, e aí, cara, se isso acontecer, o segundo, o grande Renato, fazendo ali, montando o quebra-cabeça dele, ele colocou como Paddy Pimblett sendo adversário do Conor McGregor, e aí também já fez aquela montagem dando conta de o vencedor já se colocar talvez como um desafiante de Islam Makhachev, porque o Paddy Pimblett já pediu pelo duelo contra o Islam até gostou de ouvir dizer que o Paddy Pimblett quer fazer já uma luta contra ele, já considera ele pronto e tal. O Dana também já gosta da ideia.
Então, acho que seria uma loucura fazer isso aí, até porque tem muita gente ali que deveria ter a oportunidade antes, e me parece que o Islam Makhachev está fugindo feito um cagão, um cagalhão, como a gente diz aqui no Sul. Né? O Islam Makhachev já deveria ter aceito um dos adversários que foram colocados como possibilidade. Se nós olharmos o ranking, está muito claro ali. Número 1, Arman Tsakurian, né? E parece que vai ser realmente atrasada a caminhada do Arman por conta da saída na última luta, que seria contra o Islam Makhachev. O número 2 é Charles do Bronx, então o Charles do Bronx tem a sua frente aí a possibilidade de enfrentar. Já deveria ter tido uma chance de revanche contra o Islam Makhachev. E apesar do número 3 ser o Dustin Gate, o outro cara que para mim deveria ser talvez o desafiante de Islam Makhachev é Ilia Topuria. Afinal, ele era campeão da divisão peso-pena, subiu, né, com a promessa de que lutaria pelo título, e essa promessa, pelo visto, não está sendo cumprida, até porque o Islam não quer lutar contra o Ilia Topuria. Parece que ele quer uma barbada, né? O Islam parece que é uma barbadinha. O cara que disse que aceita qualquer luta, que luta contra quem vier, já está apagando essa frase aí e deixando claro que não é a luta contra quem vier, não. Né? Porque tem muitos lutadores que já mereciam ter tido essa oportunidade. A luta do Islam pelo título já deveria ter sido marcada contra algum adversário. Isso está travando a divisão, porque ninguém sabe o que vai acontecer. O Charles está esperando uma definição, o Ilia Topuria está esperando uma definição, o Arman Tsakurian está sem adversário, e as coisas não avançam. Né? O que se sabe ali é que o número 4, Max Holloway, deve enfrentar o Dustin Poirier. Né? Existe aí uma informação importante até de bastidor. O Beneil Dariush, né, foi questionado sobre uma possível luta contra o Maurício Ruff, outro brasileiro aí que vem muito bem, né, vem voando, que é o Maurício Ruff, e ele disse que da parte dele não chegou nada, que não é do interesse dele lutar com o Maurício Ruff, e que a informação que ele tem é que o próximo adversário dele será ele, Renato Money Moicano. Então, a gente aí, uma informação trazida pelo próprio Beneil Dariush, né, dando conta de que a próxima luta que ele fará será contra Renato Moicano. Então, uma informação importante. E o Paddy Pimblett, cara, que ele vai escalar e vai enfrentar alguns caras casca grossa dessa divisão. E aí eu poderia sugerir um Dustin Gate, se ele quer enfrentar um cara mais à frente, se o UFC quer dar essa projeção para ele, bota um chumbo grosso aí pro cara, bota o Dustin Gate. Acho que seria mais correto, talvez, um Matheus Ganrot, né? Ele dá um passinho mais curto, em vez de dar essas passadas largas numa divisão tão concorrida como a divisão peso leve. Então, acho que seria mais interessante o Matheus Ganrot, talvez até um pouquinho atrás do Rafael Fiziev. Acho que seriam duelos mais interessantes aí para ver e testar de fato esse talento. É um garoto tem muito potencial, o Paddy Pimblett, mas está na hora de colocar aí atletas realmente que fazem parte do topo, da nata, que tem força nessa divisão, para ele se testar dentro do ranking da divisão peso leve do UFC logo. E aí eu acho que seria interessante Rafael Fiziev ou Matheus Ganrot, ou, se quiserem jogar lá para cima, Dustin Gate como adversários para o Paddy Pimblett. Interessante, como eu falei, Renato Moicano, atual número 10, deve ter a luta confirmada aí contra Beneil Dariush. A luta iria ocorrer, né? Acabou não ocorrendo porque o Arman Tsakurian saiu da luta contra o Islam. O Renato teve que pegar um dia antes do duelo pelo título contra o Islam, acabou sendo finalizado no primeiro round. Então essa luta vai acontecer, Beneil Dariush contra Renato Moicano. E outra coisa que chama atenção, se nós olharmos aí o ranking da divisão, é o Michael Chandler, enfim, começando a ser desbancado aí do ranking, caiu para a 12ª colocação, então aí perdeu 5 posições do ranking, está despencando literalmente. Michael Chandler já deveria estar fora do ranking, né? Curiosamente ainda não está, mas o fato é que esse é o cenário que temos aqui nessas divisões que passamos, principalmente na divisão peso leve. A gente vê esse impasse envolvendo a luta pelo título, esse impasse envolvendo o confronto futuro de Islam Makhachev, por conta muito de Islam Makhachev, que não toma decisão nenhuma, não se define e não diz com quem vai lutar. Inclusive, saiu uma informação vindo da equipe do Islam Makhachev, que estão considerando fazer com que ele pule lá para o peso médio, né, para enfrentar o atual campeão da divisão,
o Dricus du Plessis, né? Mas me parece uma loucura isso aí. Ele estaria esperando também aí por Belal Mohamed contra Jack Deja Madalena, e também saiu uma informação de que se o Jack Deja Madalena, eu acho que isso realmente deve se confirmar, até fiz um vídeo falando sobre isso, se o Madalena vencer o Belal, aí naturalmente o Islam sobe para enfrentar o Madalena. Só que é aquela coisa, né, cara? O cara não quer subir para enfrentar o Belal Mohamed, mas vai torcer contra o Belal Mohamed para enfrentar o Jack Della Madalena. O Islam, se quer subir, que suba e lute na de cima e pare de travar a divisão. Faça exatamente o que fez Ilia Topuria, né? Que muitas vezes soa ali como um cara meio arrogante e tal, mas o cara não travou divisão nenhuma. Quando ele tomou a decisão, cara, venci Max Holloway, venci Alexander Volkanovski, chega, quero subir para o peso leve, quero fazer história na divisão de cima. O que ele fez? Não subiu com o cinturão, não ficou travando divisão nenhuma. Olha que bem ele fez para a divisão. Ele deixou, vagou o título da divisão peso-pena, subiu para o peso leve, está esperando aí os desfechos, né? As vontades do reizinho Islam Makhachev, e entregou essa grande luta ao UFC, que foi Alexander Volkanovski contra Diego Lopes, que rolou na UFC 314, e a gente viu uma grande batalha, uma grande luta. Olha que bem fez para a divisão. Olha como a divisão peso-pena tá legal, tá interessante. A gente tem vários nomes aí, como o próprio Yair Rodrigues, que conseguiu uma grande vitória, o Diego Lopes, que apesar da derrota, tá ali, né? Já pleiteou até uma revanche, e o Volkanovski não descartou essa possibilidade. Ter o Volka novamente como campeão, outros nomes aí chegando muito bem, como o Jean Silva, dentre outros nomes de atletas muito talentosos, o Leron Murphy também, muito talentoso. Então, olha que bem fez para a divisão, né? O cara não quer mais ser o campeão, não quer mais lutar naquela divisão, então vaga o título e sobe. E a gente não vê exatamente essa atitude partindo do atual campeão da divisão peso leve, Islam Makhachev. Galera, qualquer novidade a gente volta aqui. Foi um apanhado geral da última atualização do ranking, né? Agora vai demorar um pouquinho para a gente ter novidades desse ranking, até porque o UFC só volta daqui a 2 semanas, em cards menores, de menor expressão, mas assim que tivermos qualquer novidade em relação a qualquer luta importante que venha a ser marcada, a gente volta por aqui e traz as informações do MMA na Veia. Não se esqueça, se inscreva no canal, acione o sininho de notificação e já deixa um like para dar aquela moral aqui para o nosso trabalho. Galera, eu vou ficando por aqui. Tamo junto. Os